Quem diria que uma pequena discussão de família poderia ter o resultado que teve? Era mais um dia comum para um casal quando eles acabaram tendo uma briga com seu filho sobre um assunto muito bobo. Tão bobo que ninguém esperava que poderia terminar de forma extremamente trágica. Na verdade, esse caso que eu vou falar hoje não é um caso, e sim dois que aconteceram e são muito parecidos, mas que não têm relação nenhuma entre si. E o mais bizarro é que aconteceu num intervalo muito curto de tempo. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Mais um caso pra vocês. Se você gostar do vídeo, não se esquece de dar um like aqui embaixo e se inscrever no canal também para poder acompanhar os próximos casos que vão sair aqui ao longo das semanas. Se você quiser ver outros casos depois de ver esse daqui, é só você clicar na playlist aqui em cima de casos criminais que tem mais de 10 vídeos lá e você pode maratonar todos eles. Caso você queira me seguir nas outras redes, elas estão passando aqui do lado e nessa P7 casos tem casos bem mais curtos que esse aqui, de 3 a 4 minutos, que são tão interessantes quanto ele também. E claro, se você quiser ouvir em vez de ver o vídeo, você também pode, porque também é podcast. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Bom, o primeiro caso que eu vou falar aconteceu no dia 24 de maio desse ano aqui, inclusive aconteceu muito perto de onde eu moro. Esse menino de 16 anos era filho de Luiz Cláudio Pinheiro e Mariana Valente e vivia uma vida simples na Taquara. E pra quem não sabe, a Taquara é um bairro aqui da zona oeste do Rio de Janeiro, aqui em Jacarepaguá, e é inclusive extremamente próximo aqui de onde eu moro. Esse menino, que a gente não tem o nome nem a foto, porque é ilegal, né? Ele tem 16 anos, então a gente não pode divulgar foto nem nome. Ele era adotado por esse casal desde 2014, na época ele tinha cerca de 6 anos de idade. Segundo o relato de alguns vizinhos, o menino aparentava ter algum tipo de doença mental pela forma que ele agia. Ele era um pouco fechado e também um pouco agressivo. Eu convivi com ele no período de 2019. Entendeu? Durante 3 meses na finalização do meu ensino fundamental. Os pais dele sempre trataram ele com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. A respeito dos pais dele não tenho o que falar. Só que o comportamento do meu irmão perante a eles era muito agressivo, arrogante, entendeu? Tinha que ser na hora dele, tinha dificuldade em dizer não. Não podia pegar as coisas dele, não podia pegar nada dele que ele entrava em surto, entendeu? Tinha que ser no tempo dele. Tinha esses comportamentos bem agressivos mesmo. Era constante dentro de casa. E eu não imaginava que isso iria acontecer, né? Chegar a esse ponto. Então, durante a madrugada do dia 23 de maio, ele e a mãe adotiva tiveram uma discussão. A discussão era sobre ele poder ou não faltar à escola no dia seguinte para poder descansar de uma aula de jiu-jitsu que ele tinha feito pela noite. O menino falava para a mãe que ele precisava descansar e que ele não tinha condições de ir para a escola no dia seguinte pela manhã. Só que a mãe dele falou que não se importava com isso e que a prioridade dele tinha que ser o estudo, e a prioridade dela era fazer com que ele estudasse de um jeito ou de outro. O filho então se revoltou com a situação e decidiu tomar uma medida extrema, que seria tirar a vida dos próprios pais. E o que mais choca nesse caso foi a forma sem emoções e extremamente agressiva que ele fez isso. Isso porque ele usou um martelo, então ele teve que assistir tudo ali enquanto ele fazia, que obviamente deve demorar e deve ser muito triste, sabendo que são seus pais ali. Mas aparentemente para ele não foi triste, inclusive foi bem fácil fazer isso. Depois do seu crime, ele saiu de casa para lanchar com um amigo, como se nada tivesse acontecido. Então depois de um tempo ele volta para casa e resolve pôr fogo na casa para poder tentar se livrar das provas ali do crime. E era uma esperança completamente sem sentido, porque não ia livrar ele de sofrer as consequências daquilo. Porque logo depois de tacar fogo na casa, o próprio filho ligou para a polícia e para os bombeiros, avisando que um crime tinha acontecido ali no local. Como o caso é recente, o menino ainda não foi levado para o julgamento, a gente ainda não sabe a pena que ele vai ter, mas provavelmente ele vai parar em uma prisão ali de menores, já que ele tem 16 anos, então ele não se encaixa para poder entrar na prisão mesmo, de maiores de 18 anos, né? Sempre brincou com todas as crianças, ele sempre foi muito agitado, mas muito hiperativo, sempre correndo muito, brincando para lá e para cá. Foi feita uma praça que ele estava sempre ali na praça brincando. Até a menina estava contando aqui agora, eu nem sabia, que eu quase não vou na praça, que ele estava ali de briga com os meninos, sempre batendo em alguém, porque chamavam ele de maluco. Por mais que a pessoa tenha problema, ninguém quer ser chamado de maluco, né? Aí diz que ele estava de briga ali na rua, no campo, mas a ele chegar ao ponto de fazer o que ele fez, entendeu? É meio difícil acreditar que ele tenha feito um negócio desse, porque o pai e a mãe criou ele sempre com tanto carinho, eram evangélicos, ele sempre muito bem tratado, muito bem cuidado, rapaz bem fortinho, e sempre por aqui brincando com as outras crianças, com os outros meninos. Quando eu fiquei sabendo que ele tinha feito isso, eu não acreditei. Já o segundo caso que eu falei pra vocês, que não tinha relação nenhuma com o primeiro, mas que é extremamente parecido, aconteceu em São Paulo,
com também um adolescente de 16 anos. E esse caso aconteceu no dia 17 de maio, poucos dias antes daquele que eu contei primeiro para vocês. Um adolescente da Vila Jaguara, na zona oeste de São Paulo, vivia tendo desentendimentos com seus pais adotivos. E infelizmente é só uma coincidência que os dois foram adotados ali, porque normalmente as pessoas têm muito esse preconceito de filhos adotivos que podem ser perigosos. E infelizmente esse caso também incentiva as pessoas a continuarem pensando assim. É muito triste, é um pensamento muito sem sentido e sem base, mas as pessoas podem usar isso como argumento, de certa forma. O menino disse que no dia 16 de maio ele teve uma discussão com seus pais, que se chamam Isaac Tavares Santos e Solange Aparecida Gomes. Ele fala que nessa discussão os pais chamaram ele de vagabundo e tiraram seu acesso ao celular. Ele também disse que só queria o celular para poder fazer um trabalho da escola, uma apresentação, e não via sentido nenhum em proibirem aquilo. Então, por causa disso, ele achou extremamente normal e racional planejar a morte dos próprios pais. Na sexta-feira do dia 17, um dia depois da discussão que eles tiveram, o pai dele saiu de casa. Ele tinha saído para poder buscar a irmã do menino, que também tinha 16 anos, chamada Letícia Gomes dos Santos. Enquanto o pai dele estava na rua com a irmã, o adolescente em casa pegou uma pistola que era do pai dele e era usada nas viagens dele para proteção ambiental. Ele aproveitou que estava sozinho e testou a arma no colchão, deixando um buraco na área. Quando a irmã e o pai dele chegaram, ele acertou o pai logo no primeiro andar ali de costas, e quando a irmã dele começou a gritar desesperada porque o pai dela tinha acabado de morrer na frente dela, ele atirou nela também. E o mais bizarro, chocante e revoltante é que depois dele fazer isso, ele simplesmente sai de casa e vai pra academia, como se tudo tivesse normal. E ele realmente era extremamente sangue frio, porque quando ele voltou pra casa ali, ele esperou a mãe dele voltar do trabalho, abriu ali a garagem pra ela, né, pra poder entrar com o carro, e ele deixou ela ver o marido dela morto no chão antes de tirar a vida dela. E o mais bizarro é que os vizinhos ali da família falaram que não era algo esperado, porque o moleque também parecia ser extremamente calmo, tranquilo, a família parecia ser uma família extremamente saudável e comum, assim, que você não espera que isso vá acontecer. Então foi um choque para toda a vizinhança também. Só que o moleque era meio introvertido mesmo, ficava meio cabeça baixa, treinava junto no mesmo aparelho. Frieza dele, do Igor, de estar com o pai e a irmã já mortos em casa. Na sexta ele veio aqui, quando vocês se encontraram. No sábado, já com os 3 mortos, ele voltou aqui. Na sexta-feira eu encontrei, devia ter acabado de cometer o assassinato, né? Que eu não sei exatamente a hora que foi. Eu encontrei ele aqui às 17. Tá tranquilo. Tranquilão. Frieza, frio totalmente. Ele, na verdade, ele não é que ele tá frio, ele sempre foi frio. Ele sempre foi daquele jeito. Depois de tirar a vida dos 3, ele dormiu na mesma casa que estavam os corpos e pela manhã ele ainda tornou tudo pior. Segundo os relatos dele, ele falou que depois de acordar, quando ele viu ali a mãe, né, o corpo da mãe no chão, ele simplesmente pegou uma faca e acertou ela várias vezes para poder desestressar. E depois disso ele foi pra academia de novo e passou 40 minutos lá. Quando ele chegou à tarde, ele foi pra padaria, comprou pão, almoçou na cozinha e novamente ele dormiu na casa com os corpos. E só dias depois, no domingo, ele decidiu contar pra polícia tudo o que tinha acontecido. Então ele realmente viveu uma vida normal sem os pais dele. Na verdade, eles estavam lá e ele estava vendo eles sem vida diariamente ali. E ele continuou seguindo sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eles já vinham no processo de adoção, mas eventualmente ela veio engravidar e aí elas decidiram continuar, né? E adotar, fazer esse gesto tão lindo aí que é adotar uma criança, né? E aí veio criando. Tanto é que a relação dos dois era pai e filho total aí de amor, treinavam juntos, faziam as coisas juntos, vinham juntos, voltavam juntos. Algumas vezes um vinha em um horário diferente, mas pai e filho, relação de amor e carinho mesmo. O adolescente morava com a família desde os 3 anos de idade, ele sempre foi muito exemplar na escola, e mesmo com aquele trabalho ali que ele ia fazer, que ele precisava do celular e que a mãe não deixou ele fazer com o celular, não deixou ele estudar naquele momento, mesmo com ele não estudando, ele tirou 9 no trabalho de qualquer forma. Ele disse para a polícia que já tinha pensado em tirar a vida dos pais várias vezes, só que a irmã foi só um acaso ali, que ela realmente, infelizmente, só estava ali no lugar na mesma hora, e ele acabou tirando também, e ele disse isso aí tranquilamente e friamente. Além disso, ele disse que não se arrependeu e que se ele pudesse, faria tudo de novo. Infelizmente, a gente acha que isso só acontece lá fora, né? Que pessoas assim, sangue frio, psicopatas e, enfim, pessoas que tiram a vida da própria família, como esses 2 garotos, só são lá fora, a gente esquece de olhar pra cá. Mas todo dia no jornal é só você ligar a TV que você vai ver várias notícias aí de coisas que acontecem, inclusive, extremamente perto de você, como aconteceu perto de mim aqui. Infelizmente, esse foi o caso de hoje. Se você quiser me apoiar, deixa uma curtida aqui embaixo, se inscreve no canal para você ver os próximos casos. Se você quiser ver outros casos, é só você ir na playlist de casos criminais aqui em cima. E caso você queira me acompanhar nas outras redes sociais, estão passando aqui do lado. E nessa P7 Casos tem casos menores de 3 a 4 minutos, às vezes menos que isso, mas que são tão interessantes quanto esse aqui. Obrigado por ficar até aqui, eu terminei o vídeo sinceramente com raiva, mas é isso aí.
Até o próximo caso, tamo junto e valeu.